como meu único, suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Que a tua presença venha se manifestar dentro de mim. Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor levou todas as enfermidades, toda maldição, e naquela cruz o Senhor desfez as obras do inimigo. Manifesta na minha vida, no meu corpo, o poder da cruz. Me liberta, me transforma em um novo homem. Em nome de Jesus. Olha só, meus irmãos, esse é o comércio aqui, ó. Carne, pimenta, água. Você tem tudo aqui, ó. Olha só que interessante. Eles movimentam dinheiro dessa forma. É muita gente. Olha só. Nem começou, já caiu, né, irmão? O sangue de Jesus tem poder. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer essa live. Glória a Deus, paz do Senhor, pastor Carlos Vieira. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe nossos irmãos do Instagram também. Eu vou colocar aqui, ó. Agora tem um novo recurso. As pessoas que comentarem vai aparecer também. Deus abençoe Samuel Kasker, dos Estados Unidos. Deus abençoe, irmã Cláudia. Deus abençoe, irmã Juliana. Não está conseguindo o quê, irmã Cláudia? Olha lá que legal. Agora os irmãos do Instagram vão conseguir ver os comentários do YouTube. Deus abençoe, irmã Catita Gomes. Otto Carlos, Dinei, todos os irmãos estão no Instagram aí, Wagner. Deus abençoe. O reverendo Napoleão Falcão está lá. O reverendo Napoleão Falcão estará conosco aí. É Kaiser. Meu Deus, Kaiser. Kaiser era uma cerveja, né?
Ô, Jesus, tem misericórdia. Estou brincando. Irmão Samuel. Irmãos, dia 7 de junho, às 17h30, nós estaremos aí em São Paulo, na Vila Maria. Todos os irmãos de São Paulo são nossos convidados para estar conosco, na imersão no Apocalipse, junto com o podcast Eu Acredito da Minha Geração. Não vai ser cobrado nada, vai ser só um dia de muita graça, muita palavra, muito conhecimento. Nós não iremos transmitir ao vivo, por isso é de suma importância que você vá. Nós não iremos transmitir ao vivo a imersão no Apocalipse. Então, vai ser um conteúdo só para quem estiver lá presente. E todos vocês de São Paulo são os nossos convidados a participarem da imersão no Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão e com o pastor Fábio Santos, né? Ele vai moderar ali as perguntas, respostas e o que vai ser falado, o podcast Eu Acredito. Vai ser uma grande bênção e todos vocês que puderem estar conosco, venha, que todos serão muito bem-vindos. E eu acredito que será um evento aí que vai marcar a vida de todos que estiverem presentes. Eu quero conhecer vocês também. Tem muita gente de São Paulo que nos acompanha, que nós não conhecemos pessoalmente. E eu quero conhecer você pessoalmente, te dar um abraço e te agradecer por estar sempre conosco aí, nos acompanhando. Nós seguimos aqui na Angola, na obra missionária. Hoje nós não tivemos atividade, graças a Deus. Eu e a missionária Raquel tinha muita coisa para colocar em ordem. E hoje foi dado um dia de descanso, porque a gente vem de uma maratona aí de muitos eventos. Ontem nós tivemos 3 cultos aqui em Luanda, 3 cultos ao ar livre. E nós teremos amanhã e sábado uma mega cruzada evangelística em um bairro aqui em Luanda, que será a nossa última atividade. Todas essas cruzadas, irmãos, elas estão sendo financiadas pelo projeto Arrependa-se, São todas as cruzadas que vocês estão vendo aí, através das redes sociais e aqui do YouTube, as imagens, a foto, os vídeos, todos os trabalhos. Quem financiou todos eles foi o projeto Arrependa-se. Não ficou barato. As coisas aqui é muito difícil. Mas eu digo assim, que se uma alma dessas, uma alma, aceitar a Jesus e permanecer, porque foram milhares de almas que aceitaram Jesus até agora, mas se uma alma nós nos encontrar no céu, através desse evento, valeu a pena todo o dinheiro investido. Eu tenho certeza que serão muitas almas, serão muitas vidas, serão muitas que nós encontraremos no céu naquele glorioso dia, porque nós vimos com os nossos olhos, enxergamos com os nossos olhos vidas derramando as suas almas na presença de Deus. Então, foi muitas vidas, os pastores pegaram os nomes para visitar, para orar, são muitas vidas. Foi um trabalho muito bem organizado. E eu digo para vocês que valeu a pena todo o investimento, que não ficou barato, irmãos. Não está ficando barato. Ainda temos despesa de amanhã e sábado, né? Algumas que ficaram, mas para a glória de Deus deu tudo certo. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm orado, estão aí no relógio de oração, na intercessão, orando,
24 horas por dia no relógio de oração e os irmãos que estão contribuindo com essa obra. Todos vocês fazem parte deste grande projeto e eu tenho certeza que este projeto já está mudando a vida de muita gente e vai continuar mudando para a glória de Deus, porque esse projeto é uma obra que nasceu no coração de Deus. Amém. Irmão Moisés, nós vamos estar orando sim, em nome de Jesus, pela sua vida. Deus abençoe, irmã Cleia, por estar nos ajudando ao vivo. Ao vivo. Deus abençoe. Meus irmãos, glória a Jesus. Eu quero informar a todos, né, que você pode nos ajudar a continuar a obra. Nós estamos, irmãos, hoje, né, os nossos pastores do Amazonas foram para a marcenaria. Cada vez que eles vão na marcenaria, o meu coração gela, porque estão precisando de mais madeira. Nós estamos já com as madeiras lá e precisa pagar para beneficiar as madeiras. E nós estamos aí precisando da sua ajuda, porque cada ida lá não fica barato também. Nós, até dezembro, em nome de Jesus, nós iremos construir 3 igrejas no Amazonas. No mês de julho, eu estou indo para lá, provavelmente na primeira semana de julho eu vou estar indo no Amazonas. Por esses dias também, até agosto, quero ver se vou em Fortaleza, visitar as nossas bases, o Projeto Arrependas. E no mês de julho nós temos batismo e nós vamos filmar ao vivo as igrejas lá. E eu estou, irmãos, com a escola aqui na África também, que vai iniciar em nome de Jesus. A gente está com dificuldade, até peço oração, de achar a empreiteira. Existe uma empreiteira que trabalha lá, ela está muito atarefada. E eles estão tentando ver outra construtora para construir a escola. Mas tudo vai dar certo, e eu creio que todos vocês verão com os olhos de vocês essa escola iniciar, vocês verão as igrejas prontas e muitas almas sendo salvas para a glória de Deus. Deus abençoe o nosso pastor Edivando de Fortaleza. Deus abençoe o nosso querido irmão Miros, que está aí já ao vivo, juntamente conosco, para nos ajudar a moderar essa live. Glória a Jesus. São tantas coisas, né, que estão acontecendo, que a gente teve um MC hoje que foi preso pela polícia do Rio de Janeiro. E eu acho interessante, irmãos, como eles têm que levantar cortina de fumaça para dizer que estão fazendo alguma coisa. Então, pelo que eu entendi, né, o MC preso, o nome dele é MC Posé. Estão dizendo que ele tem ligação com o Comando Vermelho. E a música dele é de apologia à rebelião,
A música dele é de apologia ao uso de entorpecente, diz que através da música dele aumentou o consumo de entorpecentes, e ele incita o crime, o ódio contra a polícia, contra o sistema. E há uma contradição muito grande nessa questão, porque eu vou mostrar para vocês a contradição. Nós estamos tendo visita, olha o que o pastor Carlos vai falar. Nós estamos tendo visita do Irã, do Hezbollah, nas universidades brasileiras. Então, olha aqui a matéria. Eu estou com a matéria aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Eu não vou colocar a matéria aqui na tela, irmão, porque senão a internet é capaz de cair. Olha lá. Irã ganha influência no Brasil. Grupo terror Hezbollah se expande e encontra mais apoio nas universidades. Então, veja bem, eles vão e prendem um jovem que ele tem participação no crime. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não tenha, que a música dele é de apologia ao uso de entorpecente, que através da música dele se vendeu mais entorpecente, apreenderam mais de 1 milhão. Só que o Hezbollah, através do Irã, do governo do Irã, está entrando nas universidades brasileiras. E isso ninguém fala. Está aqui o relatório, ó. Em preparação para a G, o OTAN propõe... vamos lá. Ali Abbasi, diretor da Universidade Iraniana, está atualmente em visita ao Brasil. A universidade foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2020 e posteriormente pelo Canadá por hospedar, treinar milícias xiitas, paquistanesas e afegãs da Síria. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a Universidade Iraniana atua como uma rede internacional de recrutamento para a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que dirige as operações terror do Irã no exterior, segundo reporta o portal Infobae. Olha só o que eu estou dizendo para vocês. O presidente o diretor da Universidade Iraniana, Al-Mustafa, está visitando o Brasil para ganhar campo nas universidades brasileiras. E através da entrada do apoio da Universidade Iraniana, eles recrutam jovens para trabalhar para o Hezbollah em outras nações e para projetar ataques. Isso a mídia nunca vai dizer. Então, eles pegam um MC famoso, criado por eles, para ser uma cortina de fumaça, para ninguém enxergar que o diretor de uma universidade iraniana que recruta jovens para trabalhar para o Hezbollah está visitando o Brasil. Vocês estão entendendo como é complexo o sistema? E eles se esquecem que o Flávio Dino entrou na favela da Maré sem colete, que o Lula, em campanha no Rio de Janeiro, entrou e usou o boné do CV, e agora eles querem dizer que estão combatendo o crime organizado. Porque daí a mídia toda, daí você vê que um monte de MC foi defender o MC preso,
E nós temos aí o diretor de uma universidade iraniana que utiliza-se da universidade para influenciar outras universidades para recrutar jovens para trabalhar para o Hezbollah em outras nações. Compreendem a dimensão, a complexidade de tudo isso? E quem não tem informação, quando vê um MC sendo preso, acha que o crime organizado está sendo corrompido. Está sendo corrompido. Está sendo combatido, quer dizer. Mas, na realidade, a prisão desse MC no Rio de Janeiro hoje foi só uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. Eu digo para vocês, né? Nós estamos vivendo muitas cortinas de fumaça. Não é uma cortina de fumaça, não, são várias cortinas de fumaça. Meus irmãos, você pode agora contribuir ao vivo, né? Não deixe de abençoar essa obra. Não deixe de abençoar essa obra ao vivo também. Está aqui a matéria, ó. Olha aí, ó, prisão de MC Posé, carro de 1 milhão e outros itens são apreendidos. Como prender o Juan, que é o filho de um chefe de facção no Rio de Janeiro? Então, é muita coisa. Eles levantam uma cortina de fumaça, e essa cortina de fumaça, para muita gente, ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira. A gente está vendo aí narrativas sendo criadas que são horripilantes. São narrativas, né? Que estão sendo criadas. Tem alguém de Santa Catarina aqui? Nevou hoje em Santa Catarina. Diz que está muito frio aí no sul. Irmãos, o meu sonho é ver neve, né? Eu tive eu tive na Europa, meu sonho. Eu vi neve, mas não vi cair neve, né? Eu vi neve no chão, eu vi neve em cima das casas, eu vi neve nos campos, mas eu não tive oportunidade de ver neve caindo do céu. Se eu tivesse em casa e soubesse que iria nevar por alguns dias, com certeza eu iria lutar para ir lá em São Joaquim para ver neve. Eu falei para a missionária Raquel, parece que a neve foge de mim. Ela vai embora quando eu estou chegando perto dela. E é muito frio, né, irmãos? E a previsão é uma onda de ar muito frio aí para o sul. Pega São Paulo também, as temperaturas caíram drasticamente, né? Drasticamente. E você vê, tivemos um verão aí com muito calor, e é automático, né? Quando nós temos um verão muito quente, automaticamente o inverno vem congelando, né? As cenas aí as cenas da neve são lindas, né? Dá dó dos animais, né? Os animais tudo congelado.
Curitiba também. Curitiba está a 2.000 metros acima do nível do mar, né? Curitiba também é muito frio. É muito frio em Curitiba. Olha aí as imagens de hoje. Todo mundo animado. Olha aí, chegaram a fazer boneco de neve. É a Serra do Rio do Rastro, né? Serra do Rio do Rastro, que teve essa neve que veio aí para assombrar. Agora, irmãos, Curitiba é 900, agora eu não sei. A minha cabeça era 2.000 metros acima do nível do mar. Quem é do Nordeste aí, meu irmão, se pegar um frio desse, eu digo sem medo de errar, tem nordestino que nunca sentiu frio. Se pegar um frio desse, ele vai embora na hora. Tem até um vídeo de um baiano acordando em Santa Catarina, estou indo embora dessa terra, que eu não aguento mais o frio, né? Porque o corpo ele está acostumado com o calor, né? Então, se pegar um frio lá, frio é 20 graus, 18 graus. Isso para quem mora em Curitiba e nesses locais gelados, 18 graus, Rio Grande do Sul, por exemplo, isso não é frio, né? É uma temperatura média. É 900 metros do nível do mar. Obrigado aí os irmãos que corrigiram. Então, eu digo assim, quem mora em região Que tristeza, né, irmãos? Sangue e fogo. É internet, irmãos. É internet. Me perdoem aí, vão tendo paciência. Domingo eu estou em casa. E domingo em casa as coisas já normalizam em nome de Jesus.
Irmãos, hoje teve um embate aí nos Estados Unidos, né? O Elon Musk declarou que vai sair do governo porque foi autorizado o tarifaço aí de Donald Trump, né? Porque a Tesla perdeu muito dinheiro. Olha aí, ó. Justiça dos Estados Unidos libera tarifaço de Trump. Tribunal Federal de Apelação restaurou nesta quinta-feira a capacidade do presidente Donald Trump de aplicar tarifas comerciais usando poderes de emergência. A decisão suspende uma liminar emitida na quarta-feira pelo Tribunal do Comércio Internacional que havia bloqueado as tarifas impostas por Trump. A Corte de Apelação, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para Circuito Federal ordenou que ambas as partes apresentem argumento por escrito sobre a Vamos tentar a saída do Elon Musk do governo. Dobramento bilionário deixa a carga em meio a atritos e em desdobramento Trump, onde estava como funcionário especial do governo. A Casa Branca confirmou na noite de quarta. Ao fim, gostaria de agradecer ao presidente pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários, escreveu Musk no X. Ele fez referência ao seu departamento de eficiência governamental DOGE, que, segundo ele, só vai fortalecer e se tornará um modo de vida em todo o governo. Isso aqui é real porque ele colocou inteligência artificial tudo. Tanto Musk quanto o governo afirmam que os esforços da DOGE para restaurar e reduzir o governo federal já vinha sinalizando seu descontentamento com Washington, criticando publicamente o plano de gasto de Trump, que considerou caro demais, e expressando frustrações com a burocracia federal. A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava, disse Washington Post. Musk também relatou se sentir que a DOGE havia se tornado um bode expiatório para problemas na Casa Branca. Ele teve atritos em funcionários do gabinete e publicamente chamou o conselheiro comercial Peter Navarro de idiota por rejeitar sua ideia de tarifa zero entre os Estados Unidos e a Europa. Recentemente, Musk também expressou frustração entre a Abu Dhabi e a OpenAI, rival da sua empresa de IA, tendo inclusive tentando sabotar o acordo caso sua empresa não fosse incluída. E aí a gente vemos, nem Trump, nem Musk fazem nada. Existe um sistema que, quando você vai de frente com ele, você sai com o rabo entre as pernas. Desculpe o adágio popular grosseiro, mas é assim que eu vejo Elon Musk saindo do governo Trump. Ele foi utilizado apenas como um bode expiatório, e foi ele mesmo que falou. E quando ele viu o paredão que ele estava na frente, ele sai frustrado, porque tudo que é bom, que vai fortalecer e beneficiar o povo, não pode acontecer. Você tem que beneficiar o sistema.
Então, qualquer pessoa, o Brasil viveu isso durante 4 anos do governo Bolsonaro. Eu digo que as ideias do Bolsonaro não eram ruins, mas ele teve que obedecer a um sistema e muita coisa que ele queria fazer ele não conseguiu. Aí trouxeram o Lula. Quem mais está lucrando com o governo Lula são os banqueiros e os chineses. Né? O Banco do Brasil fechou um acordo de 1 bilhão com o Banco da China. Então, imagine que estão dizendo aí que a usina nuclear de Alcântara foi vendida para a China. A China acabou de inaugurar uma ferrovia entre o Irã e ela. Então, assim, quando você dá de frente com o sistema, você vê que você é um ratinho diante de um leão. E você não vai conseguir vencer. Então, irmãos, infelizmente, essa é a minha visão. E eu volto a dizer, né, o Elon Musk ele só tinha 5 meses, é por isso que ele sai do governo para entrar, e ele só entrou aonde o sistema deixou ele entrar, porque existia coisa talvez que o sistema não sabia, e ele foi usado para descobrir coisas que o sistema queria descobrir, e simplesmente foi tirado para fora. Ele trabalhou do lado de um ex-presidente que volta à Casa Branca. E Donald Trump é o sistema mesmo. Não pense que Donald Trump é o salvador. Donald Trump é o sistema. Ele vive no sistema desde a sua mais tenra infância. Seu filho, sua família, sua esposa, que é a esposa de Donald Trump, é russa. E você vê que ninguém toca nesse assunto, que a esposa de Donald Trump ela é da Rússia. Então, assim, as pessoas elas não percebem, mas simplesmente Elon Musk foi trazido, foi usado para ele voltar à Casa Branca, porque existia uma narrativa que precisava se criar em torno disso. E agora ele sai contra as tarifas, contra as ideias comerciais, ele sai no prejuízo porque a sua empresa perdeu muito valor de mercado, né? Ele continua ainda sendo o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, mas na minha visão dos homens mais ricos do mundo é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Quem é rico mesmo não aparece na Forbes, quem é dono de todo o negócio. E aí ele vê que não tem como enfrentar um sistema tão bruto como esse, né? Tão gigantesco como esse. Então, assim, é complicado, né? É complicado. E ele sai do governo e eu acredito que ele vai se afastar. Ele vai se afastar de Trump, como Bezos, Amazon, a Apple estão aí se afastando também pelos prejuízos causados que eles estão sentindo no bolso, com todas as tarifas e imposições de Donald Trump. Triste é um povo que acredita. Que acredita em algo aí, né? Irmãos, ontem os Estados Unidos tomou uma decisão assim que vai afetar muitos comunistas no Brasil e muitas pessoas que são aí favor de censura e de toda a política que o Brasil está tramando. E aí, olha só o que aconteceu ontem, né? Ex-conselheiro de Trump provoca Alexandre Moraes após anúncio dos Estados Unidos. O Marco
Rubio anunciar restrições de vistos a autoridades e indivíduos estrangeiros que sejam cúmplices à censura de americanos, o ex-conselheiro sênior de Donald Trump, Jason Miller, marcou o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, em uma publicação no X. Compartilhe isso com alguém que imediatamente vem à sua mente. Eu começo. Aí ele marcou. Né, irmãos? Oh, Jesus, tem misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Vamos tentar mais uma vez aqui. Então, veja bem, irmãos. A ideia é que o conselheiro Miller, né, marcou Alexandre de Moraes, porque agora, né, embora Marco Rubio não tenha especificado quem seriam os alvos das sanções ao fazer anúncio que havia declarado na semana passada, que o governo dos Estados Unidos estava avaliando a possibilidade de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as pessoas que estão tentando restringir a liberdade dos Estados Unidos, por exemplo, o Rumble mandou uma mensagem para o Alexandre de Moraes, dizendo para ele, será que não é hora de você pensar em deixar nós voltarmos a atuar no Brasil? Aí nós tivemos aí a guerra entre o X, né, e o Alexandre de Moraes, e agora o parlamento, a Suprema Corte, vendo todo esse trâmite, né, eles fizeram aí eles marcaram a audiência, porque eles veem que o negócio ficou feio. Então, eles marcaram para o dia 29 de novembro, né? 27 de novembro. Ah, não, peraí. Não é essa matéria. STF retoma. Na próxima semana, nós teremos aí, imagine, nós temos 9 ministros da Suprema Corte comunista. Não vou colocar comunista, né? Tem um só lá que se declara comunista abertamente, que é o senhor Flávio Dino. Mas, presta atenção no que eu vou dizer. Eles vão voltar. Eles vão voltar com tudo. E quando eu digo voltar com tudo, é voltar com tudo mesmo. Para regulamentar as redes sociais. Olha só.
Então, diante da pressão dos Estados Unidos, as sanções que virão, e eu acredito que muitos ministros da Suprema Corte não poderão viajar para os Estados Unidos, vão ter embargos também bancários dentro de pouco tempo. Então, imagine que o embargo bancário pode envolver todas as contas, tá? Dependendo do banco que o dinheiro estiver. Então, eles vão vir com tudo contra quem é a liberdade de expressão. Vendo tudo isso, eu acredito que a Suprema Corte quer guerra com os Estados Unidos. E aí, olha aí, ó, o Supremo retoma na próxima semana julgamento sobre responsabilidade das redes sociais. O presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, definiu a data em que será retomado o julgamento dos processos que discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet. A Corte voltará a analisar o tema no próximo dia 4 de junho e a pauta será oficializada na quinta-feira. A definição da data por Barroso foi possível após a liberação do processo para a pauta. O julgamento foi suspenso em dezembro de 2024 por um pedido de André Mendonça, cujo prazo de 90 dias pode ter mais tempo de examinar o caso, expirou segunda-feira. O que está em discussão no julgamento do Supremo é o modelo de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo de terceiros. Se em quais circunstâncias empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais postados por seus usuários. O Supremo julga a constitucionalidade do artigo do Marco Civil da Internet, norma que estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo. No julgamento que foi interrompido em dezembro sobre a responsabilidade das redes sociais, nenhum dos dois ministros votou. Por enquanto, votaram apenas os relatores Dias Toffoli e Luiz Fux e Barroso. Todos eles defenderam, com algumas diferenças pontuais, a responsabilização das plataformas, seja total ou parcial. O Supremo aguardou que o Congresso avançasse com o assunto, mas a PL das redes sociais teve a tramitação atravancada por pressão da bancada bolsonarista e acabou freada pelo presidente Arthur Lira, ex-presidente da Casa, que chegou a criar um grupo de trabalho para tratar do tema, mas também não avançou. Ao pedir vista, André Mendonça sinalizou que poderia abrir mais uma corrente de votos mostrando que o Supremo não está em consenso sobre o tema. O ministro afirmou que o julgamento ocorre em um momento importante e que o assunto é delicado e desperta controvérsias na sociedade. Não é, talvez, o ideal dos mundos, mas a democracia se enriquece também pelas críticas assíduas e até mesmo por injustas. O que as pessoas públicas estão sujeitas, razão pela qual, por exemplo, tenho sérias dúvidas se deveríamos, nessa situação, determinar em si uma retirada de conteúdos, porque estaríamos cercando indevidamente as críticas que consideramos injustas. Falou André Mendonça. E eu vejo, irmãos, que nós teremos aí uma mudança gigantesca nas redes sociais, porque vai ficar muito sensível você falar determinados assuntos. E se for publicado, as redes sociais vão ter que tirar o conteúdo na hora, porque elas podem ser processadas. Imagine o filtro que nós teremos de tudo que for postado. Vocês têm noção disso? Nós estamos muito próximo do fim de toda liberdade de expressão.
Irmãos, o Lula e o Alckmin passou mal hoje, e o Lula também, né? Terça-feira teve labirintite, eu estava bêbado, ninguém sabe. Você viu que o Lula chegou a dizer, né, que Deus mandou seca hoje, fazendo uma inauguração, essa semana fazendo a inauguração do Rio São Francisco, lá de um local lá do Rio São Francisco. O Lula chegou a dizer o absurdo que Deus mandou seca no Nordeste para ele enviar água para o Nordeste. Você tem noção disso, irmãos? Vocês têm noção disso? O presidente da República dizer que Deus mandou seca no deserto, no Nordeste brasileiro, para ele chegar e trazer água, sendo que a transposição do Rio São Francisco, que foi ideia de Ciro Gomes, né? Não vamos esquecer de Ciro Gomes, mas Bolsonaro avançou e muito, e ele só está se aproveitando daquilo que já estava proposto e feito, e ele está trazendo para si uma glória que não pertence a ele, e ele fala de um lado que está chegando água, mas não fala do que foi se fechado para que os caminhão-pipa voltassem a trabalhar no Nordeste. Então, assim, irmãos, eu digo que só uma intervenção divina para parar os planos malignos que estão sobre a nação brasileira. E aí eu digo assim para os brasileiros, para onde nós iremos? A União Europeia está num risco de uma guerra nuclear. Se a Ucrânia atacar mísseis contra os mísseis Taurus contra a Rússia, a Alemanha se torna um alvo da Rússia, porque os mísseis Taurus eles serão utilizados por soldados alemães e a Rússia vai ver um ataque nessa magnitude, como a Alemanha atacando a Rússia, e ela vai atacar a Alemanha. Aí você vai para os Estados Unidos, que parece um lugar seguro, mas o isolamento americano, através da política de Donald Trump, transforma um perigo. Há uma probabilidade gigantesca, de mais de 70%, de haver uma grande recessão econômica na América. E essa recessão econômica vai fazer a América cair. E aí você vê que o totalitarismo, ele não está em um ambiente, ele está no mundo todo. Então não tem para onde ir. O mundo cercou, nós estamos no cerco do anticristo. Só não percebe isso, né? Quem não quer. Agora, pastor, então vamos para o meio do mato. Meu irmão, se você usou energia elétrica e internet no meio do mato, você está dentro do sistema. Só existe um mecanismo de segurança para os salvos, é o céu, a porta do céu que está aberta sobre a nossa cabeça. Não existe outro local de segurança, né? Então, veja bem, o Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, eu acredito que ele vai preso na hora, né? Existe um processo tramitando a ele para gerar 12 anos de prisão, sem prova nenhuma. Ele está usando a liberdade de expressão dele, tudo que ele fala é verdade. Aí eles estão querendo colocar o Bolsonaro na cadeia. E se eles colocar o Bolsonaro na cadeia, eu já disse aqui que eles vão fortalecer mais ainda o caos. Aí você vê, as mídias de televisão já estão todas aparelhadas ao governo. O Senado aparelhado ao governo. A Câmara de Deputados aparelhada ao governo. Então, assim, é algo absurdo. É algo absurdo. Do absurdo, as narrativas que eles vão querer utilizar-se para bloquear conteúdo da internet vai ser narrativas que eles nunca quiseram tratar, que é salvar vidas. Um governo que apoia tirar fetos, que apoia a liberação de droga,
que apoia que ladrão de celular não é bandido, um governo que tira de rico para pobre, para mentir para o pobre que está fazendo alguma coisa por ele, aí o rico vai e aumenta o preço de tudo para o pobre pagar mais caro e viver dentro de um eco que não existe, que é a questão da conta de luz, né? O Lula está querendo liberar conta de luz de graça para os pobres, vai prejudicar os empresários vão aumentar o preço de tudo, e o pobre vai pagar mais caro pela comida, por tudo que o empresário fornece, e aí quem vai pagar a conta vai ser o pobre. E o rico fica mais rico, e os bancos vão nadar de braçada no dinheiro que o governo está gerando. Aí tem um influenciador digital aí, que ele denunciou aí o Lula, que é outra coisa, irmãos, que não se fala. Quem liberou as bets, quem liberou os jogos de azar foi o governo do PT, e diz que o Lula ganhou 3 bilhões para endividar 35% da nação brasileira. Está endividada por causa dos jogos de azar do celular. É absurdo. E isso não se fala também. Não se fala que a economia parou, que as pessoas deixaram de pagar aluguel, água, luz e comida para jogar no Tigrinho. Teve uma mulher, não sei se foi no Rio de Janeiro, Minas Gerais, que deu 15 facadas na filha de 2 anos porque perdeu no Tigrinho, teve um surto psicótico. A menina não morreu, graças a Deus. Veja, o governo liberou. Daí o rapaz falou isso e falou: se eu amanhecer morto, eu não me suicidei, não aconteceu nada comigo, eu só estou falando a verdade. Quem deveria bloquear e paralisar o jogo é o governo que autorizou o povo se endividar. Então, veja, nós estamos dentro de um sistema que é só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. E nós estamos nesse evangelho água com açúcar, que não tem compromisso, que não tem verdades, né? A gente está vivendo um evangelho de meias verdades. Um evangelho que trata o crente no pecado como se ele fosse um super-homem, sendo que a criptonita do crente é o pecado. Então eu digo, irmão, só a misericórdia de Deus. E quem tem ainda um pouquinho de discernimento vai encher a lamparina de azeite. E já prepara aí, dia 9 de junho é o nosso jejum, tá? Vou repetir, dia 9 de junho é o nosso jejum. E já marque aí na sua agenda, vamos jejuar, vamos orar. Irmãos, eu tenho dito para vocês que quem não está debaixo de jejum e oração e leitura da Bíblia e busca pelo Espírito Santo está dominado pelo sistema do mundo. Está dominado. Porque é incrível como as pessoas não percebem nada. Né? Você vê que está tramitando o aumento do imposto no Brasil. Essa questão do imposto do Brasil, irmãos, ela é incrível, né? Porque o Haddad teve reunião com o Mota e com o Alcolumbre, dizendo que não tem como essa pauta não passar. O IOF, né?
não é o IVA-IOF. Então, assim, eles estão fazendo, irmãos, algo para quebrar totalmente a classe média, tá? Para mudar totalmente. Eu quero botar a matéria aqui para vocês. Olha só. Após criticarem medida, Hugo Mota e Alcolumbre se reúnem com Haddad. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aí, olha só. Presidente da Câmara e do Senado afirma que o aumento do IOF é negado e criticam falta de diálogo entre o governo e o Congresso. O presidente da Câmara e do Senado, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira para discutir o aumento do imposto sobre operações financeiras. A reunião ocorre na residência oficial do presidente da Câmara, além do presidente das casas e do ministro. Deve participar do encontro líderes do governo, do Congresso, a ministra de Relações Exteriores, a Gleice Hoffmann. O encontro ocorre logo após Hugo Mota e Alcolumbre criticarem o aumento do imposto durante as sessões da Câmara e do Senado. Os parlamentares afirmam que a medida é negativa e criticam a falta de diálogo entre o governo e o parlamento. E aí, olha só, precisamos avançar em um debate mais amplo, a discussão sobre questões que são necessárias para o país e que, me parece, não têm sido colocadas como prioridades nesta casa, disse Hugo Mota. O deputado também defendeu a discussão da medida que se substitui a infeliz medida que o governo adotou sobre o aumento do IOF. O presidente do Senado afirmou que o debate está tomando fortemente o Congresso Nacional, a imprensa, os setores produtivos, e pediu reciprocidade por parte do governo. Poderiam ter buscado diálogo e conciliação e pacificação, e o entendimento fizeram e tomaram uma decisão unilateral, disse o Alcolumbre. As falas dos presidentes ocorrem em meio à pressão de diversos partidos, frentes parlamentares e setores produtivos para uma votação de um projeto de decreto legislativo para derrubar as medidas editadas pelo governo federal. E aí, irmãos, eles fizeram um decreto de alíquota do imposto sobre operações financeiras para operação de câmbio, de transferência do exterior, relativas a aplicações de fundos e investimentos em mercado internacional. Com a repercussão negativa do mercado, o governo decidiu revogar o trecho sobre investimento de fundos nacionais em ativos no exterior. No entanto, outras mudanças permanecem válidas, como a unificação de alíquota de 3,5% para todas as remessas e pagamentos no exterior, como compras em sites internacionais, saques em viagens, carregamento de cartões pré-pago e serviços como Google Drive, iCloud e licenças de software. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas fazem parte de um esforço para elevação de arrecadação, com estimativa de aumento de até 18 bilhões em 2025. Para equilibrar as contas, a equipe econômica também anunciou o congelamento de 31 bilhões dos cofres públicos. Então, eles estão tirando dinheiro de todos os lados para tapar ou para maquiar a quebra que está o Brasil. Irmãos, tem professores em greve, as universidades federais estão em guerra por falta de energia, diz que vai ter que ficar sem luz por um período de tempo para economizar. Os Correios estão quebrados. E tudo isso é proposital. A ideia é quebra a economia, derruba a classe média, dá migalha para o povo e escraviza o povo. Só que a gente está vendo, irmãos, a gente está vendo que para todos os lados que se tenta
fazer as coisas da forma que deveria acontecer pelas instituições, que seria o Supremo Tribunal ficar só como um mediador e não agir como um governo, isso não está acontecendo. E a gente vê que tudo que eles não conseguem no Senado e no Congresso, quem está tomando a decisão pelo governo é o Supremo Tribunal. É a causa da PL das fake news, que volta semana que vem para a pauta. Por quê? Por quê? Porque o Supremo não quer votar isso. Isso vai contra a vontade do povo. Então, você vê que eles estão se utilizando de força dentro do Supremo para governar o país. Nós temos um governo paralelo. Deus abençoe o irmão Aguinaldo, de Portugal, que está nos assistindo lá pelo Instagram. Vocês estão entendendo? Nós temos um governo paralelo. Então, tudo que eles não conseguem no Congresso e no Senado, o Supremo vota para eles. Então, agora eu pergunto, eles aumentaram o número de deputados, estão aumentando o número de tempo no Senado para 10 anos. O senador agora poder ficar 10 anos no poder. Presta atenção. Aumentaram o número de deputados. Para quê, irmãos? Alguém consegue me explicar para quê? Se deputado e senador não conseguem fazer nada? Se tudo que eles fazem, eles inocentaram um homem do exército lá, queria inocentar o Bolsonaro, o Supremo foi e disse que é inconstitucional. Eles não querem a censura. O Supremo diz que é algo que precisa ser tratado. Então, veja, não tem como. Não tem como. E aí a pergunta é: para que nós queremos mais deputados, senadores 10 anos no poder, se a vontade do povo, nunca prevalece, mas sim a vontade do sistema. É triste. Mas você vê, a ideia é mirar os ricos. Agora, só para vocês entenderem, irmãos, a capa da The Economist dessa semana, ela está falando sobre como os Estados... Eu falei para vocês, né? Acabei de falar há minutos atrás. Os Estados Unidos... Ontem eu falei na live, né, que antigamente, quando havia uma crise financeira, todo mundo corria comprar títulos do Tesouro americano. Quando Donald Trump entrou com os tarifaços, o Japão, que é um dos maiores detentores dos títulos americanos, jorrou um monte de título americano no mercado e desvalorizou os títulos americanos. E isso fez haver aí uma mudança drástica na questão da política de Donald Trump. E olha o que eu estou dizendo: a recessão e a quebra da América vai levar à quebra do mundo. Para o mundo se revoltar contra os Estados Unidos e se voltar ao novo sistema global, que eles vão vir trazendo soluções que nunca ocorreram na Terra, principalmente na questão financeira. Nós estamos caminhando para o salário básico universal, nós estamos caminhando para as smart cities, nós estamos caminhando para o fim da carne, irmãos, bovina, nós estamos caminhando para a carne sintética, nós estamos diante de uma mudança, nós estamos na iminência de uma nova pandemia, muitas coisas estão tramitando, e eu digo para vocês que é 2028, né?
a data para que essas coisas ocorram é até 2028. Então, eu digo para vocês que é um perigo, como eu falei. Para onde você vai, Brasil? Você vai para os Estados Unidos? Um país que está à beira de um colapso? Parece um absurdo. O povo de direita fica doido de ouvir algo que eu estou falando aqui. Mas é a mais pura realidade, irmãos. É a mais pura realidade que eu estou falando para vocês. O Donald Trump, ele está puxando o mundo para uma crise, querendo assim salvar a América, mas ele vai ver que a América, os países vão fugir do dólar, e se cria um novo sistema monetário que são dinheiros digitais, e vem a quebra da América. Vocês estão compreendendo isso? E veja, aqui eu estou falando que é a revista dos Rothschilds. As finanças americanas, sempre únicas, são agora excepcionalmente perigosas. Donald Trump está colocando um sistema não testado sobre uma pressão enorme. Olha lá. Sempre um refúgio em tempos perigosos, os Estados Unidos se tornaram uma fonte de estabilidade. A lista das insanidades é longa. A dívida pública está aumentando em um ritmo alarmante. A política comercial está cercada por conflitos jurídicos e incertezas. Donald Trump está atacando as instituições do país. Os investidores estrangeiros estão receosos e o dólar despencou. No entanto, surpreendentemente, um grande perigo ainda está à espreita e desapercebido. É o que eu falei ontem. A capa da The Economist coloca agora que a América é um perigo comercial. E veja, a gente acabou de falar que Elon Musk sai do governo e contra o governo por causa dos tarifaços. O conselheiro financeiro Donald Trump para Elon Musk é um idiota. Então, veja, sem a quebra do sistema atual, não tem como se instaurar a nova ordem mundial. Vocês estão compreendendo? Então, isso está muito claro. Quem investia na América não está mais acreditando na América. E vai acreditar em quem? Alguém sabe aqui em quem o mundo começa a acreditar quando não acredita mais na América? É o segundo da lista, que já está sobressaindo sobre a América em questão tecnológica, em questão de segurança, em questão de monitoramento, em questão de controle social. Então, assim, as pessoas não percebem, mas está acontecendo uma mudança gigantesca no mundo. E eu digo, quantos aqui me acompanham aí há muito tempo e lembram? Lembra do pastor Carlos? Nós teremos um dia, eu não posso saber o dia, não sei o dia. Mas vai ter um dia que está muito próximo, que muita gente vai dormir milionária e vai acordar pobre. Eu vou repetir, eu tenho falado isso há alguns anos. Nós teremos um baque no sistema mundial, que muita gente vai dormir milionária e vai acordar pobre. Essa é a realidade, né? Nós teremos, e está muito próximo, o dia que muita gente vai dormir como um dia normal. Quando acordar, perdeu tudo que tinha. E está próximo disso acontecer. A quebra dos Estados Unidos. Veja que a The Economist está colocando aqui claramente, irmãos. A dívida americana, olha lá, a lista de ansiedades é longa. A dívida pública está aumentando em ritmo alarmante. Foi o que John Biden fez. A dívida soltou de bilhões para 35 trilhões no governo Biden. Em 4 anos, John Biden jorrou dinheiro.
Ele queimou dinheiro. Ele queimou dinheiro. Sabe o que é queimar dinheiro? Ele queimou dinheiro. Ele jorrou dinheiro. Ele deixou bilhões de armamento no Afeganistão, armando os terroristas. Ele jorrou bilhões de dólares dentro da Ucrânia. Ele deu um monte de ajuda aos imigrantes, deu celular, deu passagem aérea. Todo o dinheiro da FEMA foi gastado com imigração nos Estados Unidos, o governo Biden. Ele abriu as fronteiras para os imigrantes. Ele jorrou dinheiro para endividar a América. Quer dizer, isso continua agora e a dívida continua aumentando. Por quê? Porque Donald Trump tomou um monte de medida para ver se o dinheiro circulava e a América crescia. E quem cresceu no primeiro trimestre desse ano foi a China. E a economia, o PIB americano teve recuo. Vocês estão entendendo? O negócio tá estreito já. Não é que vai ficar estreito, irmãos. O negócio já está estreito. Nós estamos vivendo tempos sombrios pela frente. E bem faz a irmã Sara, né? O maior investimento que a gente pode investir nesse tempo é em almas, em vidas. E lutar, né, para ter uma vida equilibrada. Eu digo a todos, não se endivide, não é o momento de se endividar. É momento de ter equilíbrio, porque os dias são maus. Os dias são maus. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. É muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Meus irmãos, eu quero pedir ajuda para vocês ao projeto Arrependa-se. A gente está aqui na Angola, temos uma cruzada, né? Amanhã e sábado. Eu creio que essa cruzada vai ser marcada pela glória de Deus. Nós estamos em construção no Amazonas. No Amazonas, né? Ó, esses aqui foram os cultos que nós fizemos ontem. Olha que coisa tremenda, irmãos. Isso aqui foi feito ontem aqui na África. Isso aqui são 2 cultos que nós fizemos em 2 lugares diferentes. Para a glória de Deus, essas vidas aí, elas estão aceitando a Jesus. E todas as cruzadas, todos os eventos que nós fizemos, todos os brinquedos, toda a alimentação, tudo que foi feito até aqui, irmãos, foi através da sua oferta, através da sua ajuda. E eu digo, nós estamos precisando muito de ajuda. Então, se Deus tem falado contigo, amém, irmão Marcelo, nós já vamos estar orando. Se Deus tem falado contigo, não endureça teu coração. Compre, né, irmãos? Agora, eu acredito que amanhã nós teremos a reunião com a construtora. A gente está com dificuldade de achar uma construtora para construir a escola. E a gente vai fazer algo, irmãos, nesses dias muito grande, que é acolher 270 crianças para pregar o evangelho e ensinar essas crianças a ler e escrever. Dar uma direção nesses dias tão cruéis que nós estamos vivendo. Então, assim, Deus, ele tem feito algo surpreendente aqui, porque nós nos movemos por fé e não por vista, irmão. Se for para me esperar, eu vou repetir, eu sempre digo isso aqui, irmão, se for para me esperar ter recurso para fazer o que a gente faz, eu não faço. A gente faz e Deus manda o recurso. E quem vive próximo de mim sabe que é assim que acontece.
né? Quando eu vim para cá, eu tive uma conversa com o irmão Miros, nós estávamos sem condições nenhuma de fazer o que nós fizemos até aqui. E Deus mandou o recurso até aqui, porque Ele é o dono da obra. Então, se for para a gente esperar, irmãos, se for para a gente esperar entrar recurso para fazer, a gente não faz. Então, Deus aponta o que é para fazer, nós dizemos, vamos fazer isso aqui, e Deus manda o recurso. Então, eu digo para todos, né, que até dezembro vocês verão 3 igrejas no Amazonas de pé. Até dezembro vocês vão ver o início dessa obra na África, da nossa escola na África, em nome de Jesus. E eu creio que vocês terão recompensa por tudo isso, por todas as almas salvas nesses 15 dias nossos aqui na África. Todos os dias Jesus salvou alma. Todos os cultos Jesus salvou almas. E nós teremos colheita e seremos galardoados no céu por todo o trabalho executado no reino de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês agora, eu vou encerrar a live aqui e quero dizer a todos, amanhã nós teremos live novamente, mas tem que ser esse horário. Se der, irmão Miros vai colocar reprise dessa live hoje, às 22 horas. Amém? Senhor, muito obrigado por mais essa live, por mais este momento em tua presença. Eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo. Nesta quinta-feira, Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre todos que estão investindo na tua obra, no teu reino, que estão orando, intercedendo por nós aqui na Angola, que estamos executando e fazendo a tua obra, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui, e eu sei que o Senhor fará muito mais até sábado à noite, no último dia da cruzada. Foi o Senhor que nos trouxe para essa terra através das contribuições e orações do teu povo. Abre as portas para o teu povo, libera as bênçãos sobre o teu povo, que tem estendido a tua mão sobre nós, Senhor. Que tem abençoado e que tem sido a corda que nos leva ao encontro das almas. Ó Deus, em nome de Jesus, e que todos aqueles que querem abençoar a tua obra e não têm condições, abre as portas, Senhor, no nome de Jesus. E que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade seja e permaneça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O pessoal do Zoom, às 20 horas, nós temos culto no Zoom. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.